A Comissão Especial de Discriminação Racial da Secretaria de Justiça aqui de São Paulo vai investigar 2 casos de injúria racial em instituições de ensino da cidade nos últimos dias. A gente mostrou esses 2 casos aqui na Globo News, Elô. Pois é, Aline. Ontem, alunos do Instituto Federal de São Paulo denunciaram um professor que teria postado comentário preconceituoso nas redes sociais. E na semana passada, um aluno da Faculdade de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas foi chamado de escravo por um outro aluno. A gente vai chamar então o repórter Renan Fiuza, que tem outras informações para a gente. Bom dia para você, Renan. Explica para a gente como deve ser essa investigação da Secretaria da Justiça e o que acontece no final. Oi, Heloísa, Aline, tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia também para o pessoal de casa. Pois é, 2 casos absurdos que acontecem em menos de uma semana. A Secretaria já instaurou um inquérito sobre esse caso do Instituto Federal e também deve investigar em âmbito administrativo o caso da FGV. Com relação à FGV, o aluno, o autor aí desse crime, da foto, que publicou essa foto, já foi suspenso por 3 meses. Com relação ao caso do Instituto Federal, ontem mesmo o porta-voz disse pra gente que não sabia que essa situação acontecia na instituição e também vai acabar aí, a partir de agora, investigando esse caso, né? Mas vamos discutir mais detalhadamente tudo o que aconteceu com o Márcio Elias Rosa, que é secretário estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, que gentilmente está aqui conosco. Um bom dia para o senhor. Eu queria saber, para a gente começar, secretário, como é que o senhor enxerga esses 2 casos de racismo que aconteceu em pouquíssimo tempo, em menos de uma semana? Mais uma vez, bom dia. Muito bom dia a todos. É extremamente grave. Tem todo um simbolismo, né, em torno dele, sobretudo na relação entre professor e alunos, né, em que o professor quase sempre é um referencial para o aluno de maneira positiva, a orientar sua conduta, seu comportamento social. Lembrando sempre que a instituição de ensino prepara a pessoa para a vida em sociedade, então a gravidade dessa conduta é ainda maior, porque acaba por induzir nos demais alunos um comportamento que não constitui apenas crime, é odioso, não é, desde o seu nascimento. Daí porque tanto a coordenação quanto a Secretaria da Justiça já iniciaram as investigações, a apuração do fato, para levar à responsabilização do autor. Mas mais importante do que a responsabilização do autor é colocar em discussão, né, por que é que esse tipo de conduta ainda se dá, sobretudo em instituição de ensino. Nos 2 episódios nós tivemos no ambiente escolar a manifestação do preconceito, a exteriorização de discriminação, o cometimento de injúria racial, enfim, que merecem reprovação por todos nós. Os senhores vão ouvir a vítima desse caso da FGV ainda hoje, é isso? No caso da FGV, ainda hoje, o aluno ofendido se interessou em fazer a denúncia e vai ser ouvido hoje, não é? Vai apresentar detalhes que eventualmente não tenham sido ainda divulgados a toda a sociedade, mas vai ser apresentado ainda hoje. No outro caso, nós já recebemos uma infinidade de representações, reproduzindo, noticiando aquilo que a imprensa já divulgou, as redes sociais divulgaram. E, por conta disso, já foi instaurado o procedimento administrativo, que corre sem prejuízo da responsabilização criminal, que é numa outra esfera, não é? O objetivo nosso é a imposição de uma sanção administrativa, que pode ser da mera advertência até a imposição de multa, por exemplo. É isso mesmo. O que eu queria saber é o que pode acontecer com esses autores dessas 2 situações que aconteceram em menos de uma semana. Olha, nesse caso específico, as sanções possíveis são advertência, né, que é para hipóteses menos danosas, depois a imposição de multa, que no patamar inicial pode chegar a R$25 mil, no caso de reincidência pode chegar a R$75 mil. Essa é a legislação do governo do estado de São Paulo que admite essa reprovação. Por que nesse caso só essas sanções? Porque são pessoas físicas. Se fosse um estabelecimento comercial, uma pessoa jurídica, além dessas multas, poderia levar também à suspensão da inscrição estadual e até o fechamento da loja, do estabelecimento comercial, para as hipóteses em que há uma prática de discriminação institucionalizada. Isso pode acontecer. A lei paulista permite, desde a advertência até o fechamento de uma empresa, por exemplo. Secretário, a gente está em 2018, falando muito sobre racismo e preconceito, e a gente vê isso acontecendo
em instituições, em universidades, como o senhor bem disse. É uma situação muito chata, né? Olha, preconceito, racismo e discriminação parecem acompanhar a sociedade ao longo de todos os tempos. E a incapacidade da pessoa de fazer frente a isso e fazer cessar isso também me parece que tem que ser reconhecido, porque desde os tempos imemoriais isso acontece. O que é inacreditável é que aconteça ainda na nossa época, não é? No tempo em que nós estamos aqui. Porque me parece que há um consenso majoritário de não aceitar e de não tolerar, não é? De intolerância mesmo a qualquer conduta de ódio. E o preconceito, o racismo, a discriminação trazem em si conduta de ódio. Ódio em relação ao outro por conta de uma diferença, de uma opção, de uma orientação, de um gosto, de um desejo, de um sonho, de uma crença religiosa. Qualquer forma que discrimina o próximo em razão de uma condição subjetiva, ela é uma conduta de ódio e por isso precisa ser reprovada. O que explica talvez o egoísmo, né, do ser humano de se supor uma visão egocêntrica melhor e maior do que tudo na face da Terra. Certo, secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Aline e Heloísa, com vocês. Olha, disseram tudo, viu? Porque a gente fica realmente sem entender como as pessoas podem pensar isso. Não é nem postar, mas pensar coisas como essa que a gente viu. Renan, muito obrigada. Agradeço demais ao secretário também pela participação.